Veio. Muito bem, boa tarde a todas e todos que estão presentes na sala. Saudações a quem estará assistindo a esse vídeo depois pelo YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Barque, professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Sorocaba e coordenador do grupo de estudos e pesquisas em democracia, ecologias e cotidianos escolares do programa de pós-graduação em educação da Uniso. Presentes aqui também estão os professores Guilherme Profeta e Roger dos Santos, também do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Sorocaba, e temos como convidado para conversar conosco hoje o professor da Universidade de Kagoshima, Yusuke Sakai. Professor Sakai, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela gentileza de estar acordado às 5 da manhã para conversar conosco. Eu sei como são as coisas. Teve há 2 semanas atrás, há um mês atrás, a professora Lia Pinheiro Barbosa, que é uma professora do Ceará. Ela está na Tailândia, então ela acordou às 4 da manhã para Uau! conversar conosco. A gente, a gente é porque a gente é simpático, tá? Mas é uma gentileza muito grande, é uma alegria muito grande você estar conosco aqui. A gente está muito curioso para saber o que você vem falando, principalmente sobre Paulo Freire, sobre como Paulo Freire é entendido e lido aí no Japão, e entre outras coisas que você queira conversar conosco, tá bom? Agradeço demais a Tá. tua presença, agradeço demais a tua parceria. Futuramente faremos mais atividades e vamos querer você novamente entre nós. E conforme o pessoal for entrando, eu vou admitindo, tá? Por causa do horário também são 5 horas da tarde, 5 e 10 da tarde aqui em Sorocaba. A maioria do pessoal está saindo do trabalho ainda, aquela coisa toda. Mas o pessoal vai entrando e a gente vai conversando, tudo bem? Professor Sakai, obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria. Fique à vontade, tá? Depois que você falar, eu vou mediando a conversa entre Uhum. nós aqui, tá bom? Palavra é Tá sua. ótimo. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Yusuke Sakai, né? Aí, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade muito maravilhosa que eu poderia falar um pouquinho sobre minha pesquisa e Liga aqui para mim. meu relacionamento com Freire, né? Aí eu gostaria de muito de conversar com vocês, trocar opiniões sobre Freire e tal, né? Aí, Isso, então, obrigada. vou passar o microfone para Rodrigo, né? Tá? Assim, eu posso continuar falando? Posso? Professor Ok. Sakai, pode. Às vezes acontece alguns sons aqui, eu estou administrando Ah, aqui, tá bom? Obrigado. tá, ok. Aí, Uri, já posso começar eu posso mostrar as slides? Ah, perfeito. Peraí, deixa eu ver. Ok, Peraí. No dia de hoje, ah, deixa eu tô preparando, tá? Deixa eu ver, não. Aí, como Qualquer já faz tempo situação, que... qualquer peraí. situação, Yusuke, você Uhum, manda para mim. uhum, No tá. Teams, compartilhar Uhum. ali do lado direito. Aí, foi. Tá Tá indo. saindo? Tá, perfeito. Ok. Sim, professor. Peraí, deixa eu ver. Tá saindo assim? Tá saindo meu Saiu, slide? perfeito. Ah, Perfeito, ok. perfeito. Que ótimo. Eu já faz tempo que eu não falo português, né? Porque na minha faculdade tem brasileiros, intercambistas, né? Mas mesmo assim, como não tenho muito contato, aí tô meio nervoso. Se qualquer coisa pode me perguntar, tá? E se não Professor Sakai, entende fique tranquilo. meu portunhol, uhum. Não, desculpe, tá excelente. Pode ficar tranquilo que tá ótimo para nós, tá? Ah, tá. Aí, então, vou começar, tá? Eu gostaria de falar sobre a presença de pedagogia de Freire e relacionado com a educação ambiental no Japão. Aí, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre minha carreira, minha, trajetória com o Freire, né? E logo depois,
se tiver tempo, eu gostaria de mencionar como, tipo, sobre pesquisa prática relacionada com Freire na área de educação ambiental no Japão, tá? Aí, meu primeiro encontro com o pensamento freiriano, e, tipo, linhas de intelectual, né? Já faz tempo, já faz quase 20 anos já, né? Durante a faculdade, quando eu estava estudando, eu conheci o projeto da JICA, ouvi falar JICA, tipo, uma empresa nacional, tipo, igual como assim, é Petrobras, né? Nacional e meio, tipo, o particular. Existe uma empresa, igual como USAID dos Estados Unidos, tipo, para o desenvolvimento fora do país, né? Existia projetos de construção de comunidades saudáveis no Nordeste do Brasil, né? Que localizado em Pernambuco. E eu fiquei, eu visitei lá, tipo, comunidades, aí fiquei muito impressionado pelo esse projeto. Aí eu mandei e-mail para a Universidade Federal de Pernambuco, né, que onde houve, tipo, núcleo que administrava esse projeto, né? Aí eu fiquei lá um ano estudando sobre esse projeto. Aí, pela coincidência, nesse período eu encontrei com professores universitários e ativistas freirianos. E todo mundo falava Freire, Freire, Freire. Eu achava que o Gilberto Freire, né? Mas estava errado. Tipo, o Paulo Freire mesmo, que estava lá, né? Aí fiquei muito emocionado com o pensamento dele e comecei a ler, pouco a pouco. Aí, depois de terminar meu, tipo, um intercâmbio, eu voltei para a faculdade. Aí, em 2005, se não me engano, eu assisti pela ocasião, a palestra do Marcos Reigota, né? Que acredito que vocês conhecem, em 2005. E ele me deu aquela ecologista e fiquei também emocionado. E logo comecei a ter interesse pela educação ambiental. Aí logo comecei a colecionar, né? Verde cotidiano, tal, que é educação ambiental, tudo. E depois de formar, aí, após concluir a faculdade, entrei numa empresa automobilística japonesa no México. E trabalhei lá há 2 anos. E naquela época, eu senti, tipo, tanta como disparidade de renda global, desigualdade, como os japoneses mandaram mexicanos para trabalhar, fabricar carros lá. Eu, naquela época, eu estava meio... ah, fiquei pensando, aí mas queria sair nesse ramo, né? O que que posso fazer? Aí eu estava falando com o Marcos, aí ele me deu tipo conselho, né? Que seria melhor estudar, mas estudar no Japão também. Eu estava querendo estudar no Brasil, mas ele me falou que também naquela época, até hoje, né? Mas hoje meu português não estava muito assim, aliás, para conseguir, tipo, carreira, o emprego tal no Japão, seria melhor estudar no Japão, né? A gente falou assim e, e entrei no pós-graduação na área de educação ambiental. Aí, e quando eu estava no México, lendo Freire, né, como eu estou mostrando, a educação na cidade, extensão comunicação, cartas a quem pretende ensinar, e pouco a pouco aprofundando, estudando sobre Freire e educação ambiental no Japão. Aí, depois de terminar a pós-graduação, eu comecei a trabalhar ah, na Universidade de Kagoshima Nacional em 2012 e passei a desenvolver práticas tendo como conceito-chave educação popular e extensão universitária, no desenvolvimento comunitário e o mais, tipo, no ramo de convivência multicultural. E E como o Paulo Freire trabalhou, né? Primeiro na Universidade de Recife, ele, no aspecto, no ramo de extensão universitária, né? Aí eu achei que, eu também gostaria de trabalhar nesse ramo, tá?
Mas, mesmo assim, embora Paulo Freire estivesse sempre no meu coração, na minha mente, né? Quase não mencionava. Mas depois eu tive a oportunidade de escrever, tipo, um capítulo sobre esse, como eu que estou mostrando, sobre o pensamento social no Brasil, né? Organizado pelos japoneses intelectuais. E eles me pediram para escrever sobre Freire. Aí eu decidi aprofundar mais as minhas pesquisas sobre Freire, né? Aí comecei mais mencionar, escrever artigos e, e claro, não tipo, falando no artigo, aí eu trabalhando com os meus alunos, com intercambistas, né, estrangeiros. Eu comecei a fazer, tipo, aí depois vou mostrar mais detalhes, mas, tipo, fazendo, como aqui no Japão é um país de desastres naturais, como vocês sabem, né? Existem muitos, tipo, terremoto, maremoto, acontece tudo de desastres naturais. Aí, mas como muitos intercambistas não têm esse tipo de informação, e aqui no Japão, na escola, até escola, tipo, escola secundária, a gente tipo, é, é, a gente tem, tipo, existe obrigação de fazer treinamento para desastres naturais. Então, a gente, pelo menos, a gente tem tipo de informação, a gente já tem esse tipo de prática. Se acontece terremoto, a gente tem que fazer blá, 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 né? Mas, por outro lado, tipo, intercambistas, pessoa que vem fora do Japão, aí não tem esse tipo de informação. Aí, se acontecer alguma coisa, é muito difícil, tipo, situação muito frágil, né? Aí eu comecei a fazer esse tipo de como mapeamento na comunidade e para colaborar com entre essas pessoas, alunos, tal, que estão morando aí tipo, fazendo workshop e no método tipo freireano tal, né? Aí conhecendo a realidade, conhecendo a comunidade e aprendendo palavras relacionadas com desastres naturais, como tão meio difícil, né? Para intercambistas. Aí trabalhando nesse ramo. Aliás, estou fazendo tipo como a gente está lendo no grupo de estudo com os alunos, né, sobre Freire e tal, né? Mas muita gente não conhece o pensamento freireano os alunos me falaram que eles queriam, tipo, fazer exposta e tal, né? Então, a gente, com um designer, alunos que estudando, tipo, design, né? A gente fez, tipo, de pôster e colocando na comunidade e tal, né? E aqui no Japão, tipo, um pouco de mudando de assunto, aqui no Japão, oficialmente, existe um tipo centro de aprendizagem comunitária. Se chama Kominkan. Kominkan. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o governo achou que naquela época a gente tipo existe muito popularismo, ou seja, muitos cidadãos entraram na guerra sem pensar, né? Menos, tipo, sem democracia, sem discussão, sem ideias, tipo, de trocar opiniões e tal, né? Aí, por isso o governo mandou a construir esse tipo de centro comunitário de aprendizagem, se chama Kominkan. E, por exemplo, lá na Tailândia, imitou esse tipo de sistema, e lá na Tailândia se chama Community Learning Center, em inglês, né? E bom, então, aqui no Japão existe 14 mil Kominkan no mundo, em todo o país, né? Mas, como, francamente, essa como situação está decadente, ou seja, existe Kominkan, esse tipo de centro comunitário de aprendizagem, igual como, tipo, vários Kominkan, né? Mas mesmo assim, infelizmente, lamentavelmente,
depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente como não houve oportunidade de acessar a escola tal. Aí, por isso, muita gente estudou na Kominkan, aprendendo e trabalhando, não, trabalhando e, tipo, fazendo mutirão para aprender a realidade tal, né? Para melhorar a vida, qualidade de vida tal. Mas, como depois de passar muitos anos, e a gente esqueceu esses tipos de mentalidade, ou seja, hum, perdeu essa como herança e muitas Kominkan estão decadentes. Muitos jovens não frequentam Kominkan, né? E não tem muita atividade. Aí por isso a gente criou esse tipo de pôster e para promover mais como educação ambiental tal e com pensamento freiriano tal, né? Aí colocando esse pôster em cada Kominkan em Kagoshima e promovendo esse tipo de mais atividades para discutir mais, trocar opiniões, tal. Aí, aliás, publicando livros sobre esse de pedagogia eu escrevi tipo, pedagogia de esperança aqui. Esse tipo de esperança, aqui no Japão, pensamento freiriano muito, como é que eu falo, muito fraco, ou seja, depois vou falar mais em detalhes, mas aqui no Japão, pedagogia de oprimido, extensão, comunicação, tudo. Esses mais obras que Freire escreveu no início está muito discutido, mas mesmo assim, tipo, pedagogia de autonomia, pedagogia de esperança, tudo, mas tipo, esses que foram publicados na década de 80, 90, tal, menos, tipo, discutido e menos, tipo, é, hum, hum, ah, Aí, por isso eu mencionando esses tipos mais ideias, conceitos, que Nita também está falando, aí colocando nesses livros tudo e discutindo mais, né, para promover discussão. Aí, recentemente, aí eu estou fazendo pesquisa e prática também, mas meu ponto de pesquisa, foco de pesquisa é, tipo, três, três pontos, né? Primeiro, aí, como está escrito aqui, como antes de tradução japonesa de Pedagogia de Oprimido, publicado, né, em japonês, foi publicado em 1979. Mas, no Brasil, e em inglês, foi publicado em 1970 por aí, né? Já tá, quase existe diferença de 10 anos. Mas, naquela época, aqui no Japão, existem muitos movimentos estudantis claro, existem vários movimentos populares. E, sem traduzir em japonês, muitos grupos grupos japoneses na Igreja Católica e também outros grupos excluídos, marginais, lendo livros existe evidência de ler Pedagogia de Oprimido, né? Mas não tem muitas assim informações. Aí eu gostaria de saber mais sobre como eles pegaram esse pensamento freiriano recebido e várias atividades, né? Então, eu gostaria de saber também como que ficou assim enraizado no Japão, que tipo de práticas educativas resultaram, né? É o primeiro ponto. E o segundo ponto que o governo japonês me deu, tipo, bolsa, né? Aí, recentemente estou fazendo. Por isso eu na semana que vem vou para a Coreia do Sul para fazer pesquisa, mas durante os anos 70 até 80 e pouco, igual ao Brasil, a Coreia do Sul estava na época da ditadura, né? Aí naquela época, na Coreia do Sul, a pedagogia do oprimido estava proibida. Mas o pessoal da Igreja Católica, tipo WCC, World, que o Freire trabalhava, né? De Genebra, aí,
ele, tipo, clandestinamente, pessoal de Igreja Católica, tudo, eles levaram livros de pedagogia do oprimido para a Coreia do Sul. E ele estava no Japão e discutindo, conversando para democratizar a Coreia do Sul, né? Então, Tóquio, o Japão, naquela época da ditadura da Coreia do Sul, o Tóquio foi, tipo, núcleo, tipo, de democratização da Coreia do Sul. E muitos intelectuais chegaram aqui em Tóquio, discutiram, trocaram opiniões, mas esse também não tem muito informações. Aí eu gostaria de saber como houve esse tipo de movimentos civis que transnacionais, porque recentemente entre Coreia e Japão e Japão e China, tudo devido ao governo japonês, muito relacionamento cada vez mais está ficando muito fraco, né? Aí, mas naquela época, não é governo, é muito povos que estavam construindo esses tipos de laços entre transnacionais, né? Aí eu gostaria de revelar isso como movimentos, tudo. Então, eu gostaria de saber o que tipo de solidariedade popular existiu naquela época para a democratização da Coreia do Sul, tudo, né? Aí, eu tirei foto em 2024, no ano retrasado, quando eu visitei São Paulo. Eu tirei com Marlena Nakano, tudo, né? Aí, ela trabalhou com Freire. Aí ela, até agora, ela tá trabalhando muito com afinco, né? Tipo, Biblioteca Viva, tal, né? Em São Paulo, se não me engano. Aí, mas, olha, eu achei esse livro, Memórias das Mulheres do Exílio, né? E patrocinadores no nome, aqui está escrito Paulo Freire. E ele colaborou para criar esse livro, né? Aí, naquela época, ela, tipo, Maria Nakano, eu acredito que é esposa de Betinho. Esposa, ou, né, tipo, pessoa. Mas existe muitos Nikes, descendentes japoneses, que também trabalhou no movimento estudantil, o movimento democrático, naquela época da ditadura, mas, infelizmente, não tem esse tipo de informação também. E não sei se vocês sabem ou não, mas e também tem contato com um grupo japonês, mas a maioria é muito conservador, né? E até hoje, aqui no Japão também existe esse tipo de estereótipo que a pessoa que foram para o Brasil, tipo, descendente japonês e nipo-brasileiro, tá mais conservador, tudo. Existe esse tipo de imagem. Mas mesmo assim, aí como estou mostrando, Marlene Nakano, Maria Nakano, tudo, estava trabalhando com Betinho, e muitos descendentes japoneses que estavam trabalhando com Freire, com esse movimento. Aí, por isso, eu gostaria de também deixar tipo, esses tipos de memórias para mais esse tipo de herança para a nossa próxima geração, né? Aliás, gostaria de saber mais em detalhes esses tipos de atividades, tipos de grupos educacionais, né? Tá. Aí, peraí. Ah, e como eu tinha mais informações sobre relacionado com educação ambiental no Japão e relacionado com Paulo Freire, mas como tem várias pessoas que estão entrando, aliás, gostaria muito de trocar opiniões com vocês, né? Aí por isso eu preparei alguns tipo é, é, perguntas. Mas esse aqui eu estou mostrando, desculpa, voltando ao assunto, iniciativa Desafios para o Futuro. Aí estou preparando algumas coisas aqui no Japão, né? Primeiro não sei se vocês sabem, tipo, em 2020, naquela época da COVID-19,
e Cambridge Latin American Research in Education Collective e Universidade Emancipa, e colaborou e fez tipo de conferência internacional sobre Paulo Freire, né? Aí eu participei e fiz tipo de apresentação pelo apoio de Marcos Reigota, né? Conselho de Marcos. E eu fiquei muito impressionado que existe muitos pesquisadores, ativistas, que têm pensamento freiriano, mas, infelizmente, na Ásia, tipo, especialmente Coreia do Sul, China, Taiwan, tudo, Tailândia, tudo, Indonésia, existe pesquisadores, mas muita gente não participou. Mas existe aqui no Japão, aqui na Ásia, existe várias discussão, né, relacionada com Freire. E gostaria de mais promover esse tipo de discussões, tal, né, na Ásia. Aí, por isso, gostaria de criar esse tipo de, primeiro fazer tipo de conferência na Ásia para estreitar laços entre pesquisadores tudo, né? Aí estou preparando esse tipo de movimento. Aí por isso na semana que vem vou para a Coreia do Sul, tudo, né? Aí outra coisa é tipo Freire deixou vários tipo, livros falados, igual como aqui esse tipo de conversa, né? Eu acredito que também é muito importante para criar tipo novos conhecimentos, para transformação aos outros. Mas infelizmente aqui no Japão não está traduzido, né? Talking Books com mais Hawthorne e Ira Shaw. So, por isso eu gostaria de também traduzir ou mais discutir sobre essas obras também. E claro, mais tipo obras de vocês também e Nita que está recentemente está organizando vários livros relacionados com Freire, né? E outra é a estação seguinte, como os japoneses são mais calados, ou seja, não sei se vocês sabem ou não, mas aqui menos bem tranquilos. E eu sempre achava que aqui existe muito cultura de silêncio, que Freire falou, né? Que na sala de aula, por exemplo, o que vocês acham sobre tal, né? Aí muitos alunos não falam, não mostram, expressam seus pensamentos, tudo, porque a gente não tem esse tipo de treinamento. A gente na escola muito educação bancária, sabe? Até hoje. É por isso todo mundo tem bastante conhecimento intelectual, tem conhecimento, mas não sabem como expressar, não sabem como trocar opiniões, discutir e mudar, transformar os outros por isso cada vez mais, não sei no Brasil, aqui no Japão, cada vez mais xenofobismo, tipo, devido ao nosso primeira-ministra, né? Aliás, tipo, Donald Trump, o xenofobismo, muito conflitos entre japoneses e outros, tá cada vez mais está ficando muito forte. Por isso eu gostaria de colocar mais esse tipo de ideia prática na vida cotidiana, na vida escolar, na vida universitária, tudo. Ideias de conceito freiriano, tipo cultura, ciência e tal, para transformar, né, essas vidas, né, na vida cotidiana. Porque cada vez mais ficando muito difícil de discutir e trocar opiniões. Meu amigo japonês que estava nos Estados Unidos também me falou o seguinte: olha, lá nos Estados Unidos cada vez mais também está muito difícil de conversar sobre o política, tudo, porque todo mundo tá vigiando, né? E eu não sei se no Brasil que tá acontecendo a mesma coisa ou não, mas eu também gostaria de trocar opiniões sobre esse tipo de situação, tendência, né? Então, passando um pouquinho, tipo, informações mais pulando, né? Mas o que eu preparei, perguntas, tudo. Eu gostaria de saber muito que como
como foi o seu primeiro encontro com o pensamento educacional freiriano? E de que maneira esse pensamento se situa em suas práticas e pesquisas em educação ambiental ou na vida cotidiana? Né? Claro, eu gostaria também gostaria de ter opiniões mais críticas, né, radicais para o pensamento freiriano, tá? Porque eu sei que eu gostaria de ficar mais pós-freiriano, sabe? Né? A gente tem que ultrapassar o pensamento freiriano. Não, a gente pode ser o tipo criar tipo mito, né, de Freire, que Freire negava, sabe? A gente tem que ultrapassar. Aí por isso eu gostaria de ouvir mais opiniões críticas para Freire, né? Mas mesmo assim, gostaria de saber esse primeiro ponto, né? E atualmente ouvi dizer que desde o período do governo Bolsonaro tornou-se um pouco difícil de falar sobre o nome do Paulo Freire. Houve muitas críticas incorretas, etc., no Brasil. Por isso, o Sérgio Haddad escreveu aquele educador, né? Que ele mostrando mais parte de vida, mais em detalhes sobre Freire, trajetória de Freire, né? Para abrir mais discussões, porque parece não ouvi falar que naquela época muitas críticas incorretas e tipo faltas de coerência, tudo, né? Não sei. Esse meu pode ser meu estereótipo, não sei, porque bem distante, né? Aí, por isso, gostaria de ouvir suas opiniões sinceras a esse respeito, sabe? Como naquele momento que você sentia tudo. Porque em 2024, no ano retrasado, quando eu visitei o Instituto Paulo Freire, todo mundo me falou que naquela época tudo muito era difícil de discutir. De ideia de Freire, também ideia mais coisas políticas. Né? Mas eu acredito que muito de acordo com o pensamento freiriano, a gente tem que discutir, né? Porque não existe educação neutra, de acordo com o pensamento dele. Não sei, eu estou errado ou não, mas a gente sempre tem que continuar discutindo e melhorando relacionado com a sociedade real, né? Aí, por isso, gostaria de ouvir opiniões de vocês nesses aspectos, tá? Aí eu leio algumas informações sobre o educação ambiental aqui do Japão, mas se precisar eu vou falar mais. Antes disso, mais do que isso, eu gostaria de ouvir opiniões de vocês nesses aspectos. Mas se tem algumas outras perguntas, bem-vindo, sabe? Eu estou aberto, tá? Não sei se vocês entenderam meu portunhol, meio broken my português, mas seria tudo, tá? Ok. Vou terminar o meu slide, ok? Obrigado Yusuke, obrigado. Uhum. Eu vou chamar Obrigado você de vocês. Yusuke porque como a Uhum. gente conversa bastante, a gente chama os amigos pelo primeiro nome, então a gente chama pelo primeiro nome, entendeu? Justamente para a Uhum. gente ter essa familiaridade maior. Ou Uhum. aqui a gente me chama ou de Barque ou de Rodrigo, tanto faz, mas é uma questão mais formal, é uma questão Ok. mais afetuosa mesmo. Uhum. Obrigado demais por sua fala. Vou abrir às colegas e aos Uhum. colegas. Qualquer coisa depois. Se ninguém falar, eu falo, tá? O pessoal sabe muito bem disso. Mas eu vou deixar para o pessoal conversar com você antes. Levanta as mãos, gente, para a gente poder fazer uma sequência aí. Guilherme, por gentileza. Obrigado, professor Sakai. É um prazer Uhum. estar com Prazer, você prazer. novamente. Prazer estar com você novamente. A gente se encontrou, se eu não me engano, foi em 2019, eu acho, né? Foi a ocasião que a gente se encontrou, enfim, quando o professor Regota ainda era meu orientador na universidade, ainda estava na universidade. E hoje eu estou orientando, né, agora como professor no programa de educação, eu estou orientando a pesquisa da Isabelle, que está aqui com a gente também. Inclusive, ela está com a mãozinha levantada aí, talvez a pergunta dela deve ser encadeada aí com a minha, Rodrigo. A gente pode transformar numa questão só.
mas eu estive no Japão no ano passado, né, num congresso em Tóquio, e uma das questões que estavam sendo discutidas, que tem a ver com o projeto da Isabelle, até coincidentemente, é sobre a saúde mental. Saúde mental. A Isabelle pesquisa ansiedade ambiental, né, educação ambiental e ansiedade ambiental. Esse medo crônico das mudanças climáticas, esse medo crônico do fim do mundo. E uma das questões que me chamou muita atenção enquanto eu estava nesse congresso em Tóquio, no congresso de educação, né? Foi um dado que, dentre as nações do PISA, o Japão está, se eu não me engano, em primeiro ou em segundo lugar no quesito literacia científica, né? Letramento científico, science literacy. E nas questões relacionadas à saúde mental, o Japão é uma das nações com o menor indicador. E aí, discuti isso com a Isabelle, né? Porque a Isabelle é psicóloga e ela está preocupada com como é que os professores enxergam a questão da ansiedade ambiental. A gente tem um projeto que mensura a ansiedade ambiental entre os estudantes e a pesquisa da Isabelle ela vai mensurar entre os professores. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, né, levando em consideração a forma como o Japão trata as questões de saúde mental, como é que a ansiedade ambiental especificamente aparece nessa discussão sobre educação ambiental? Boa pergunta, que interessante, né? O Guilherme Yusuke, deixa eu fazer duas coisas só antes do professor Yusuke responder. Sônia, deixa eu passar para a Isabelle primeiro, para justamente fazer a emenda da pergunta. E eu quero registrar também a presença da professora Miriam Calvilho, aqui entre nós. Professora Miriam Calvilho, que vai conversar conosco daqui 2 semanas. Quero agradecer a presença, porque eu convidei também todos os professores que vão falar conosco para participarem também das outras reuniões, tá? Então, eu fiz essa abertura também. A professora Miriam Calbilho também está conosco aqui e quero agradecer a presença. Também quiser conversar também um pouco conosco depois. E daí, então, eu faço esse jogo. Primeiro a Isabela e depois eu passo para a Sônia, tá? Obrigado. Não interrompo mais. Boa tarde, professores. Eu sou a Isabelle, sou orientanda do Guilherme. Ele já me apresentou um pouco e eu estou pesquisando realmente sobre ansiedade climática, eco-ansiedade. A minha pergunta ia bem na direção da pergunta do professor Guilherme, como que como ou se a ansiedade climática aparece nessas discussões de educação ambiental no Japão, como que isso é tratado, ou se é tratado, né? Porque é algo também muito novo, né? Que a gente vê tanto na literatura, no Brasil, nos países fora, é algo muito novo. E acho que só complementando, na minha pesquisa a gente também fala sobre saúde única. Então, a ideia de que a saúde dos seres humanos, dos ecossistemas, dos animais, elas são uma coisa só, né? Não dá para separar e tratar como coisas separadas. Aí eu queria ouvir um pouco do professor também, como isso é tratado também, como isso aparece. Eu vou fazendo 1 a 1, tá, Yusuke? O pessoal pergunta, você responde, o pessoal pergunta, você responde, tá? Eu acho que fica mais interessante. Se você quiser. Aí eu gostaria, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelas perguntas muito interessantes, né? Ansiedade pelos jovens, ansiedade, tipo, saúde mental que você estava falando, dos japoneses. Aí, na verdade, a educação ambiental aqui no Japão não muito foca esse tipo de, no aspecto psicológico, tipo, saúde mental, né? Sabe? Mais do que isso, na área de estudos de educação ambiental, mais focaliza mais de conservação de natureza, tipo, mais movimentos, etc, tal, né? Aí eu acredito que na área de psicologia, eu acredito que deve ter esse tipo de mais discussões sobre a ansiedade para a mudança climática, etc, tal, né? Mas, olha, na realidade, muitos jovens estão também sentindo esse tipo de preocupação para a mudança climática e esse tipo de para preocupação, né? Mas
tem vários, tipo, jornais que também estão publicando esse tipo de artigos de influência para a saúde mental, tudo. E mais do que isso, aqui, aí, como vocês sabem, tipo, situação decadente tipo, cada vez mais. Antigamente, aqui no Japão, tipo, economicamente, ranking tá quase Estados Unidos, China e logo depois Japão, né? Mas economicamente tá caindo muito. E disparidade de renda, desigualdade econômica tá crescendo muito, demais. Aí, muitos jovens não tá podendo ter esse tipo de esperança, sabe? Aí, por isso a gente tem que ter esperança, né? Como o Freire falou. Mas eu acredito que mais do que Brasil, a situação tá miserável no aspecto econômico. Aí, por isso, mais do que esse tipo de preocupação para a mudança climática e degradação ambiental, os jovens estão preocupados com a situação econômica, situação mais, esse tipo de, sabe, de capitalismo, e, tipo, concorrência, tudo. Aí, e como vocês sabem, aqui no Japão, quase entre jovens, cada ano quase existe 30 mil suicídios, né? Esse número é horrível. Muitos jovens, especialmente, estão se suicidando devido a, não sei, mas não sei se está relacionado com esse tipo de AIDS, né? Essa como realidade. Mas no meu aspecto, no meu ponto de vista e conversando com os alunos, né? Existe esse tipo de ansiedade para a educação, para o meio ambiente. Mas, mais do que isso, existe preocupação, ansiedade para essa situação econômica, sabe? Muito difícil tá, cada vez mais está ficando difícil de sobreviver. Não sei se tô respondendo corretamente ou não, mas mais ou menos essa minha resposta seria assim. Tá tudo bem? Isabel? Obrigada, professor. Acho que faz muito sentido. Dos dados que a gente tem até nas pesquisas é realmente sobre essa disparidade, né? Esse alargamento, essa divisão de classe muito definida, de quanto menor a renda, a tendência com essas preocupações realmente são maiores, né? Então, mais preocupada eu sou com as mudanças climáticas, porque são as pessoas mais afetadas mesmo, né? A gente pode até pensar sobre racismo ambiental, esse tipo de coisa que acaba entrando, mas acho que faz muito sentido, sim, que você trouxe. Obrigada. Obrigado a você. E isso é particularmente importante, né, nas conclusões da Isabelle, porque essa disparidade de renda ela acontece mais entre os estudantes do que entre os próprios professores. Então, Exatamente. acontece uma blindagem, né? Alguns grupos são mais sujeitos aos efeitos das mudanças climáticas do que outros, e os professores muitas vezes estão numa condição privilegiada que os blinda dessa preocupação. Então, é isso que a gente, pelo menos, espera encontrar, espera discutir nesse trabalho que ainda está em andamento, né? Mas eu agradeço, obrigado. Que interessante. Exato, porque Kagoshima, especialmente aqui, prefeitura de Kagoshima, né? Não sei se vocês podem checar no Google Maps, etc. Aqui existe quase centenas de ilhas na área de Kagoshima. E salário mínimo, não sei se no Brasil salário mínimo não sei, como decidido pelo governo. Aí, por isso, existe salário mínimo pelo governo, né? Não sei, mas aqui no Japão existe cada salário mínimo de cada província, cada prefeitura. E Kagoshima e Okinawa, mais ilha, né? Mais ilhas mais sul do Japão, são duas prefeituras que de salário mínimo é mais baixo comparado com outras prefeituras. E muitos alunos que saíram esses tipo áreas mais isoladas, sabe? Mais periferias, não é aquele sentido de periferias, mas bem
bem do zona rural, né? E as ilhas saíram de lá, mas economicamente a situação é muito difícil. Aliás, lá nas ilhas existe chegando muitos tufões, tudo. Aí, sabe? Aí, estudando aqui na faculdade, eles estão ao mesmo tempo para conseguir, tipo, ganhar, para manter, sustentar a vida daqui. Aí eles também têm que trabalhar, né? Aí a situação muito difícil, sabe? E o governo não oferece muitas bolsas para alunos. Então, e como vocês falaram, existe lá no Brasil existe tipo o racismo ambiental, tudo, né? Muitos falam assim, mas aqui no Japão existe tipo não pode ser racismo, mas existe esse tipo de diferença entre mas esse tipo de diferença está ficando cada vez mais, como desigualdade, está ficando cada vez mais, ficando grande. Aí, como o Guilherme falou, aí, esse como, igual eu, como bem privilegiado, né? Salário muito fixo, sabe? Essa como diferença cada vez mais está ficando muito grande. Então, o que alunos estão sentindo e o que os professores, tipo, estão sentindo, tá ficando muito, tipo, a polarização, né, sabe? Então, eu acredito que no Brasil, nos Estados Unidos também está acontecendo, mas esse tipo de polarização extrema está muito problema, sabe? Não sei como explicar, mas estou sentindo cada vez mais na vida cotidiana. Não estou não estou comunicando bem com os alunos que estão numa situação muito difícil, sabe? Eu vou parar de falar, para poder falar todo mundo. Não, imagine. Guilherme, Isabel, satisfeitos? Sim, depois a gente Ótimo. continua a conversa por e-mail, senão a gente vai monopolizar aqui. Pode seguir, Rodrigo. Não, tranquilo, estamos aqui para conversar, mas a gente abre de uma vez isso aí e vamos falando. Sônia, por favor. Só uma coisa, Yusuke, a Sônia é minha orientanda de mestrado, tá? Faz Mestrado. uma pesquisa sobre Parabéns. autonomia nas escolas. Que ótimo, que interessante. Eu também queria estudar sobre isso. Bom, boa tarde, professor. Boa tarde para nós, né? Quase boa noite. Aqui eu vou situar, né, um pouco assim, com relação à pergunta que você fez, né, a respeito aí da nossa experiência, né, com Paulo Freire e você também falou um pouco aí sobre a polarização, né, e como isso impactou aí a figura, né, do Paulo Freire e as ideias que ele tem no sentido, assim, de haver, por conta da polarização, certo repúdio às ideias, né, do Paulo Freire. No meu caso, né, desde assim, das minhas primeiras experiências, né, com o estudo, né, A Sônia tá com a internet ruim ali. desde esse período, né, que Sônia, por favor, volte um pouquinho porque travou sua câmera. minha internet hoje está terrível, tá? Ela está oscilando um pouco, tá? Eu retomo. Então, assim, desde do início, né, da minha trajetória, né, de construção aí de pensamento e de contato, né, com o estudo específico, né, da formação de professores, né, que foi num curso técnico, né, que era chamado de magistério, que é anterior à universidade, no caso do curso de pedagogia aqui no Brasil. Desde essa época, né, eu já tive contato com as ideias de Paulo Freire, né, e isso foi um marco representativo aí dentro da minha trajetória, e eu segui, né, estudando
bastante a respeito dele, né? E fui construindo a minha carreira profissional. E agora que eu estou no mestrado, né, eu estudo, no caso, a minha pesquisa é sobre autonomia docente, quais os sentidos, né, dessa autonomia docente nos cotidianos escolares, né? Como isso se dá nos cotidianos escolares, tá? E trazer isso para a minha pesquisa, né, também foi uma ideia para discutir esse pensamento do Paulo Freire, porque uma das obras principais da minha pesquisa é a pedagogia da autonomia, tá? Obviamente que estudo a autonomia também sob o olhar, né, de outros autores, mas o pensamento principal, né, que existe ali com relação a isso é o do Paulo Freire, tá? O que eu posso te dizer, até dentro da discussão que foi feita aqui, né, que existem várias coisas importantes que o Paulo Freire destaca na obra dele e que fazem parte desse contexto que foi discutido até aqui. Primeira coisa, né, na pedagogia do oprimido, por exemplo, o Paulo Freire ele vai desenvolver o conceito do inédito viável, né? Que é essa percepção aí de que essa realidade que a gente tem, né, que é uma realidade opressora, ela se apresenta ali como uma coisa natural, uma coisa que não muda, o que não pode mudar, ela contém dentro dela mesma, né, existe ali possibilidades de superação dentro dessa realidade, né, e que ainda não foram realizadas, né, então essa ideia é uma condição de esperança e de ação transformadora, tá? Esse pensamento, né, do inédito viável, ele articula, no caso, a autonomia, que é a capacidade de cada um de projetar e de agir, né, e a democracia, no sentido dessa abertura para um futuro que pode ser construído coletivamente, né? E o Paulo Freire também vai trazer a questão da humanização. Ele fala que a humanização é uma vocação histórica, né, dos seres humanos. E a desumanização seria resultado da opressão, né? E uma distorção dessa vocação. E o que a gente vê, principalmente nesse movimento polarizado que muitas sociedades vivenciam hoje, não é só do Brasil, né? Está muito relacionada com isso, com essa opressão que é vivida pelas pessoas e com essa distorção, né, com relação a essa vocação, né, aí com relação à humanização, né, que é essa vocação histórica dos seres humanos. E a libertação das pessoas, essa libertação verdadeira, ela só pode ser alcançada quando as pessoas se engajarem nessa luta para transformar a realidade, né? Para eles se libertarem não somente a si mesmos, mas também os opressores, né? Então é uma luta para a sociedade em si, para todos, né, estarem envolvidos, né? E para o Paulo Freire, a educação, ela pode ser esse instrumento de libertação, mas somente quando ela é dialógica, né? Quando ela é problematizadora, né? Quando os oprimidos, né, se reconheçam ali como sujeitos históricos e que se engajem nessa transformação da realidade. É somente dentro desse contexto que a gente pode ver a mudança, que a gente pode iniciar todo esse processo, né? Dentro de uma escola, dentro de outros espaços também, né? Bom, é, o que eu percebi, né, pelo menos até agora, é, é, é que principalmente, né, é, pelo pensamento do Paulo Freire, ele ser radicalmente dialógico, participativo e anti-autoritário,
que esses, principalmente esses grupos extremistas, né, grupos de extrema direita, né, eles perceberam que essa ideia não compatibiliza com nenhuma forma, né, com que eles pensam a sociedade, como eles pensam um governo, como eles pensam, né, a educação, né, e realmente a autonomia, né, de quem está sendo oprimido, ela não vai ser concedida, né, porque isso, né, da libertação. Ela precisa ser conquistada pelos próprios sujeitos, né? Tem que ser um engajamento coletivo, um processo dialógico, né? E porque ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Como diria Paulo Freire. Professor, essa é a minha contribuição, né? Eu espero que né, eu tenha conseguido me expressar, né? E que você também tenha conseguido me compreender, tá? Daqui a pouco o Rodrigo vem, vai falar um monte de coisa, né? né? Mas é esse movimento que enriquece, é esse diálogo que enriquece, que faz com que a gente pense, né, sobre aquilo que já foi pensado e transforme esse conhecimento sempre, tá? Um abraço e muito sucesso para você. Obrigado, Sônia. Que lindo, né? Que interessante. Muito obrigado, viu, pela sua fala. Aí, na verdade, olha, eu escrevi um artigo sobre inédita viável, mas tudo eu escrevi em japonês, mas se quiser dar uma olhada, mas tudo está escrito em japonês, tá? Infelizmente. A gente já joga no Google, traduz tudo, tenta entender um pouco, pelo menos. Mais ou menos. Tá sim já, tá sim. Mas... Para o bem e para o mal, estamos universalizando tudo já. Não. Exatamente. Gente, mais alguém? Mas... O professor Yusuke perguntou das governanças anteriores aí, hein? Vocês não têm nada para falar. Assim, olha como são as coisas e o receio, né, Yusuke? Por causa, justamente, não que as pessoas não queiram se expor, entendeu? A questão não é essa. É que a gente vem atravessando. Quando vocês levantarem a mão, eu paro de falar, tá? Como a Sônia falou, tá bom? É uma questão global e que no Brasil ela tem herança na ditadura. Todo discurso que que o sujeito ali, o Bolsonaro trouxe na sua governança, ela não começou na governança dele, começou já no início da segunda década do século XXI, 2010, 2011, aquela coisa toda, quando esses discursos de extremização, os discursos contra as políticas públicas de assistência, suporte às pessoas mais pobres, quando algumas políticas públicas de diminuição da desigualdade no Brasil, elas começaram a ganhar força, a ganhar corpo, isso começou a prejudicar os interesses de alguns grupos mais ricos. Isso começou a prejudicar o interesse de alguns políticos que viram que, por exemplo, a universalização da educação pública, o aumento do número de pessoas no ensino superior, passava a diminuir a quantidade de mão de obra disponível para trabalho semi-escravo. Isso no Brasil é muito pesado, porque no Brasil a gente ainda tem casos de gente trabalhando com carvoaria no campo. Nós temos questão de trabalho escravo nas cidades, na produção de roupas, por grandes empresas. E no Brasil, eu vou te falar uma coisa: no Brasil, em 2013, um pouco antes dos movimentos que ocorreram em larga escala, as marchas de julho, as marchas de junho, eu tenho muitas ressalvas com essas marchas.
elas vieram amparadas pelos movimentos que ocorreram um mês antes na Praça Tanzim, na Turquia. Você lembra, né? Os grandes manifestos contra o Tayyip Erdogan, contra a destruição da praça central que ia dar lugar a um shopping. E foram movimentos, assim, monstruosos da população, que foram massacrados. E isso chegou no imaginário brasileiro. Aquilo não passou incólume. Não foi citado, mas não passou incólume. E a elite brasileira, ela estava irritadíssima, principalmente com uma lei que obrigava a assinar as carteiras das empregadas domésticas. Aquilo foi o estopim da raiva acumulada contra os governos progressistas no Brasil. Aí o que me acontece em julho de 2013? Em junho, mês 6. Em junho, estavam ocorrendo manifestos em São Paulo contra o aumento da passagem de ônibus. E eram movimentos populares, o movimento Passe Livre. Eram movimentos populares que foram se manifestar e a polícia militar, ela arrebentou, ela bateu pra caramba nesses manifestantes. Só que é o seguinte, era um aumento de passagem promovido pela Prefeitura de São Paulo, que era do PT, do Partido dos Trabalhadores do governo Lula. A polícia do governo do estado de São Paulo, porque aqui a polícia, quem comanda é o governo dos estados, você conhece. A polícia, que era de um governo de direita, de um sujeito que é hoje vice-presidente do Lula, desceu a lenha nos manifestantes e ocorreu uma comoção pública que, ao mesmo tempo, foi acompanhada de um oportunismo dos grupos conservadores contra o governo da Dilma Rousseff, que não conseguia se articular politicamente. A Dilma Rousseff, ela era muito frágil na sua articulação política com um Congresso Nacional que quer ser comprado. Essa é a verdade. No Brasil, nós temos um Congresso que funciona à base de propina, à base de emenda, à base de troca de cargos. Isso vai ser gravado, está falando publicamente e dane-se. Porque é assim que funciona. Nós temos um escândalo hoje chamado emendas parlamentares que os congressistas só votam a favor do governo se eles tiverem as emendas. Isso começou no governo da Dilma Rousseff, ampliou-se no governo Temer, tornou-se uma prática oficial no governo do Bolsonaro, do qual o governo Lula é refém hoje e não consegue governar sem isso. Então é problemático pra caramba. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse meio termo, esse endireitamento, esse recrudescimento da direita, ela apontou para alguns elementos, e um deles eram os professores progressistas do campo de humanas. E quem foi atacado? Paulo Freire, sem dúvida nenhuma. De gente que nunca liu Paulo Freire. Paulo Freire foi uma, nós chamamos de laranja na história. Paulo Freire, por falar pelos pobres, ele se torna o inimigo comunista. Só que os movimentos sociais de educação resistiram bravamente no Brasil. A gente vem resistindo bravamente de uma forma muito recrudescida. Eu pelo menos, eu levanto o tom a um ponto que se torna quase, no meu caso, quase belicista. Por quê? Porque vou defender com unhas e dentes. Vou defender a perspectiva. Não o Paulo Freire como mito, como você trouxe. Eu achei importantíssimo que você trouxe o Paulo Freire como mito. Não é isso. Mas é inadmissível que um educador popular que foi nem torturado, ele foi expulso pela ditadura por promover a alfabetização de adultos camponeses, pobres analfabetos, eles terem sido expulsos do país por isso e ele ser execrado por um grupo trilhardário no Brasil por ser um comunista, isso é inadmissível. Só que os movimentos sociais de educação foram muito fortes e impediram, inclusive, que o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, perdesse essa titulação. Só que o que acontece hoje, o SUC, é uma coisa muito mais barbárica. Ocorre um processo de
plataformização digital das escolas públicas. Os professores, eles não conseguem ter a liberdade de cátedra, porque eles têm uma aula cronogramada através de um sistema de slides que já vem cronometrado e que, se os professores saírem daquela aula, eles são punidos, eles são demitidos, eles são expulsos dos cargos quando não processados administrativamente. Eu tenho vários professores aqui, entendeu? Que conhecem outros professores nessa... Isso pelo governo do estado de São Paulo. Conheço vários professores que estão passando por um processo de brutal violência psicológica nesse sentido. E aqui, assim, a questão da saúde ambiental em relação às mudanças climáticas, ela é coadjuvante perante esse processo. Nós temos milhares e milhares e milhares de professores abandonando a profissão no Brasil. E nós temos um déficit de professores gigantesco, e o governo sabe o que o governo dos estados estão fazendo, dos governos dos estados conservadores. Porque essas plataformas também, elas são propriedade de empresários que se tornam secretários da educação. Então, esse movimento de resistência é muito mais complicado. Por quê? Porque a reação desses governos de extrema-direita é extremamente diabólica, é genial e diabólica. E os movimentos populares da educação estão resistindo, estão denunciando isso. Então é muito complicado, muito complicado. Tanto que essa polarização política no Brasil, ela já foi mais quente do que é hoje. Teremos eleições esse ano, teremos umas eleições apertadas, não sabemos o que vai acontecer nas eleições esse ano, porque o filho do Fábio Bolsonaro, ele vem com um discurso mais moderado, mais sóbrio. E depois da briga do Trump com o Papa e com a direita europeia, com a italiana, esse discurso moderado tende a ganhar adeptos no Brasil. Só que não é um governo moderado. O governo do estado de São Paulo tem um discurso moderado, mas é uma perspectiva brutalmente violenta. Por quê? Porque a polícia do estado de São Paulo, ela está matando gente à luz do dia, sem ser punida. Então, nós temos essa condição. Há uma condição de liberdade ainda no Brasil. Alguns professores, alguns educadores estão falando, estão denunciando essas questões, que são questões cruéis. Não é uma questão de se demonizar a digitalização, e sim transformar a digitalização na educação, e aí sim podemos ter o risco de digitalização, inteligência artificial substituir professores. É um risco que nós temos aqui no Brasil hoje. Há uma discussão danada sobre isso. Eu sou um dos adeptos que diz que talvez essa plataformização e a IA na educação, ela pode, aos poucos, acabar com a profissão, porque acaba. A profissão bancária acabou no Brasil. A profissão de carteiro, de entregar carta, está acabando no Brasil. As profissões acabam graças à tecnologia. Tem um livraço do Andreas Malm, que é um historiador sueco do meio ambiente, chamado Capital Fóssil, que ele fala sobre a queda de profissões, o fim... Guilherme, obrigado, viu, Guilherme? O Guilherme está saindo. Está falando sobre o fim das profissões graças à tecnologia das indústrias, que faz com que esses profissionais não se mobilizem mais em forma de greve, de movimentação social, e é o que vem acontecendo com as profissões, porque isso é um ardil do capital, é um ardil das empresas. Então, é uma situação muito complicada na qual nós, professores, no cotidiano escolar, estamos tentando entender como que isso se posta, como que isso se movimenta, como isso se impõe. Acabei de ter uma estudante de doutorado defendendo sobre o neoliberalismo no cotidiano escolar. Como que esse neoliberalismo ele sucateia, ele destrói e impõe a lógica única da competitividade. Então, nesse sentido, Yusuke, que para tentar responder um pouco a sua pergunta sobre a questão do Brasil, não é só Bolsonaro aqui, não é só Bolsonaro e Trump. Existe um movimento de combate aos movimentos sociais.
e de combate cruel e brutal aos movimentos sociais. A nossa sorte é, ao mesmo tempo, a nossa condenação, que é a tecnologia. Porque se fosse tecnologia de filmar, de registrar, de mostrar como está acontecendo, as coisas seriam piores ainda. Então, o que eu peço para meus estudantes? Como tudo isso está presente no seu cotidiano escolar, como que a gente consegue narrar isso em forma de ciência? Então, aqui nesse sentido, é o que a gente vem tentando refletir, discutir um pouco. Gente, mais alguém? Marcelo, e se ninguém mais falar, quero fazer uma pergunta para o Yusuke. Marcelo, microfone? Consegue me ouvir agora? Joia. Ok. Sim, Marcelo é professor de Escola Pública do Brasil. Isso, eu estou na ponta da cadeia, professor. A gente trabalha com o livro aqui do Paulo Freire, tá? Aqui do livrinho do Paulo Freire. E eu já estou há 2 anos aqui junto com o professor aqui, participando como membro externo. Professor, o que eu consigo fazer é trazer as narrativas dos acontecimentos que acontecem nas escolas, e recentemente está tendo o pré-colóquio pré-colóquio internacional Paulo Freire. Ele vai se realizar agora em setembro, e nós estamos tendo algumas iniciativas que a gente pode dialogar. Esse se chama pré-colóquio, eu vou colocar aqui para você ver. Não dá para ver, Marcelo. É da Não dá. Unicamp? Isso, eu mandei eu fui na Unicamp agora, né, no fim de semana, mandei e aí a gente fala um pouco sobre, utiliza as narrativas dos alunos, né, para falar sobre o assoreamento do rio Sorocaba. Nós temos um rio aqui que ele é constantemente assoreado, então que a gente consegue trazer as narrativas dos alunos, na perspectiva de Paulo Freire. E também eu mandei um artigo para Coimbra, né, que vai culminar também no colóquio internacional, falando um pouquinho sobre os currículos pré-moldados. Eu falei sobre uma atividade que a gente fez, como é que eu poderia falar? Um conceito reviu o conceito de circulação. E aí a gente fez uma bricolagem, que a gente chama. Eu também utilizei os estudos de Michel de Certeau, que fala um pouco, né? Michel de Certeau, o senhor conhece, né? E aí a gente trabalha um pouco a ideia da bricolagem, né? E a gente falou um pouco sobre as narrativas dos pais da construção civil, que foram incorporadas aos trabalhos dos alunos, e fizemos uma dramatização. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que, sim, os professores trabalham na perspectiva da pedagogia da autonomia, sim, a gente consegue, porém, assim como o professor Barque, assim, disse, a gente está num desafio, né? A gente pode fazer o oferecimento do desafio da construção do conhecimento por meio do ato não institucionalizado, ou seja, nós podemos trazer as experiências dos pais, das narrativas dos alunos, para construir os conteúdos. Porém, nós ainda temos que bater metas, precisamos passar os slides, também precisamos passar todos os conteúdos, e se nós não conseguimos passar os conteúdos, os alunos vão mal numa prova chamada prova paulista. Então, nem sempre é fácil nós trabalharmos com as narrativas, sendo que nós precisamos oferecer para eles alguns conteúdos. Então, o que podemos fazer é
trabalhar de forma tática, né? E de forma estratégica, assim como Michel Dissertot nos sugere, havendo alguns movimentos em que a gente consegue trazer a gente chama de conhecimento popular, né? E o conhecimento que eles têm para poder fazer disso uma epistemologia melhor, não de cima para baixo, mas de forma mais horizontal, vamos dizer assim. Muito obrigado, professor. Sim, estamos fazendo sim vários trabalhos aqui, né, professor Bark? Passo a palavra. Tentamos. Muito interessante. Aí também gostaria de saber esse colóquio também, né? Continuamos conversando, né? Depois. Olha, professor, aí parece que tem pessoa que fala em espanhol também? Olá, buenas A tardes. professora Miriam A professora Calvillo. Miriam, isso, professora Miriam Calvillo. Que bueno, mucho gusto. Qué bueno que están acá, ¿no? No puedo prender mi cámara, pero mm, un mm, gran mm. placer, un gusto enorme. Qué buenísimo. No te preocupes. Si hay algunas preguntas, sí, por favor. É um negócio espetacular esse contato também, é ótimo. Que a gente possa estar colocando professores e professoras de instituições tão distantes, né, geograficamente, para conversar entre nós, né? A Érica, antes, Roger, a Érica Bastida, ela escreveu aqui, ela não. E ela faz uma pesquisa sobre. Porque, bom, Érica, eu vou falar, tá? A Érica, ela é mãe de duas crianças autistas, duas crianças não, dois jovens, 17 e 14 anos, e no Brasil é uma questão que ganhou grandes proporções nos últimos anos, e ela está falando justamente falamos sobre questões climáticas, falamos sobre questões psicológicas no clima, e não se realiza política pública ou mesmo pesquisa, e aí vai de você incentivar também, viu, Érica? E fazer pesquisa sobre o quanto essas mudanças climáticas elas influenciam de forma distinta as pessoas com autismo, as pessoas com espectro autista. Então, e esse também é um debate que a gente vem fazendo. A Érica está fazendo um trabalho com mulheres que são professoras, que são mães de autistas e são professoras também. Ela fez esse trabalho. Que ótimo. Ela fez esse trabalho sobre a trajetória dela como professora mãe de crianças autistas, e agora ela vai fazer uma conversa com outras mulheres que são também professoras mães de autistas, a partir da perspectiva da diferença do Gilles Deleuze, né? Interessante. Roger? Uma pergunta, professor Sakai, y mucho gusto que mire esté acá con nosotros, muy bueno, muy rico, de ese internacional. Sí, ¿verdad? Como misturado professor, espanhol. Sim. Perdão cortar. Uma coisa que me inquieta, como é que o Japão, como é que o Japão percebe a educação freiriana no aspecto do que ele chamava de curiosidade epistemológica? Ele falou que nós somos seres curiosos e é essa curiosidade que nos leva a aprender. E aprender a boniteza da educação. Né? Ele falou muito sobre educação estética. Exatamente. Né? Contra o tecnicismo, contra o bancarismo. Como é que você... Na escola japonesa, nos estudos que você tem, assim, bem lato sensu mesmo, essa questão da boniteza e da educação estética? Que interessante, que pergunta interessante mesmo. Que boniteza, aquele que Nita recentemente lançou o livro, né? Aquele título, Boniteza. Aí também, eu acredito que Marcos também escreveu um artigo, não relacionado com Cuba, né? E bom, Isso. olha,
Infelizmente, a gente, na escola, a gente não tem esse tipo de discussão. Recentemente começou. Olha, não sei se eu posso mostrar. Tipo, Ministério de Educação está mostrando tipos padrão que a gente, tipos de padrão, não, tipos de ramo, direção, né? E, recentemente, o Ministério de Educação colocou tipo, importância de diálogo. Pouco a pouco começando, tipo, mas nesse sentido de diálogo é muito muito fraco, sabe? Não tem sentido de problematização, tudo, tipo, de humanização, não. Só falando entre aluno e professor, né? Só falando, conversando. Não tem esse tipo de sentido. Então não existe esse tipo de sentido epistemológico, nem boniteza, tudo, esse tipo de ideia que ministério e na escola que absorve, sabe? Não sei se estou falando direitinho, mas, então, se existe discussão entre os pesquisadores, tudo, na área acadêmica, mas, na realidade, na escola é um pouco difícil, porque existe esse tipo de padrão, né? Aliás, como o Rodrigo falou, tipo, aqui no Japão, cada vez mais, esse tipo de pressão para a escola cada vez mais está ficando forte, muito forte. A gente não pode discutir sobre política, nem, tipo, ter tempo. Muito, o governo japonês está colocando muitos materiais. Está ficando cada vez mais, tipo, educação bancária mesmo. Por quê? Porque sabe, né? Porque o Japão está perdendo essa como ranking, né, economicamente e politicamente. Então, o governo japonês está muito para recuperar o ranking, tudo, igual como Singapura e aqueles países que estão muito avançados, né? Tá pressionando muito a escola para colocar conhecimento, sabe? Tá ficando cada vez mais, assim, tipo, educação bancária mesmo. Mas, aparentemente, o governo, o Ministério da Educação está mostrando esses tipos de padrão que a gente também tem que ter mais diálogos, tudo, né? Então, bem, até hoje, bem no primeiro passo, sabe? Não sei se estou falando direto, mas... Há uma esperança no horizonte, né? Muito... e aquele digitalização de livros didáticos, né? E essa situação tá miserável. Parece que na Finlândia, Noruega, tudo tá ficando contra para a digitalização aquele, né? Essa como tendência. Mas agora, Japão tá seguindo esse como outro ramo, sabe? Mas então quem que não tem dinheiro de manter esse como computador tudo? Como é que pode fazer, né? Sem Wi-Fi tudo. Não tô pensando nisso. É tudo devido a muitas assim empresas multinacionais que tá querendo promover mais esses negócios, vender, tá tudo ocupado pelas essas empresas mesmo. Mas seria assim, né, a situação. No Brasil foi esse o debate durante a pandemia de Covid, por causa de jovens endinheirados que tinham acesso à internet para ter educação e jovens que ficaram 2 anos basicamente sem escola porque não tinham internet e não tinham acesso à educação, né? Essa é uma problemática gigantesca. Aproveitando essa questão, Yusuke, deixa eu te perguntar uma coisa, mas aí é de uma percepção tua, tá? Para a gente também poder entender um pouco essa questão do neoliberalismo que a gente conversou aqui. Como que você percebe a sensação ao redor da democracia no Japão? Como que os japoneses eles estão alinhados ou não com a democracia? Há um desprezo com o político e, consequentemente, a democracia?
há uma preocupação em participar de tomada de decisões, as pessoas estão decidindo coisas, o governo aceitando ou por causa da lógica empresarial, a democracia está sendo morta? Por favor, como é que está essa coisa aí? Que interessante. Que pergunta interessante mesmo. Recentemente, aquele como guerra contra a Irã, tudo de Israel, tudo a gente antigamente estava muito calado, mas recentemente muita gente, japoneses, povos, assim, tipo, tá fazendo muito protesto para o governo japonês, para que o governo japonês tá querendo alterar a constituição, tudo, né? Então tá levantando mais, tipo, levantando polêmica, mas como mídia, tipo, YouTube e TikTok, tudo, não mostra essa realidade. A mídia, tipo, old media, né? Não tem para causar, para não levantar polêmica, até esse tipo de muitas empresas estão até hoje muito caladas. Aí, por exemplo, em Tóquio, existem esses tipos de movimentos estudantis e movimentos civis, populares, mas, por outro lado, em Kagoshima, vários, assim, tipo, de lugares mais de rurais, tudo, e até hoje muito difícil, porque, você sabe, o Japão é um país muito conservador, não pode ser... Então, não sei se estou respondendo correto, mas... houve, naquela época na década de 2000, aí, devido ao Covid-19, aí a gente, Covid-19 influenciou muito nova geração. Eles cortaram tudo, relacionamento, né? Eles não podem sair, como você falou, frequentar a escola. Tudo está ficando muito aquele de smartphone, né? Aí está sentindo muito solidão, depressão. Aí, como esse protesto, movimento, é muito coisa física, sabe? Tem que ter relacionamento entre ser humano, né? Mas, por outro lado, muitos jovens estão, não sei, no meu ponto de vista, cada vez mais está ficando muito difícil de comunicar, sabe? Entre pessoas. Aí não podemos expressar, não podemos mostrar mais sentimento, tudo. Parece que existe esse tipo de tendência. Devido ao Covid, tudo, Covid fechou tudo, né? Relacionamento, né? É por isso, nesse tipo de protesto, por exemplo, que está acontecendo em Tóquio, se a gente vê aí na faixa etária de 30 ou mais de 40, tudo. Pessoa mais, tipo, velha, participando, né? E no caso de os jovens, não participam, porque não tem esse tipo de, né, experiência. E menos tem difícil de ter, falar, conversar com o pessoal, né? Mais calado. Então, existe esse tipo de tendência de jovens, cada vez mais está ficando mais introvertido e ficando difícil de fazer, tipo, esse movimento, tipo, físico, na realidade, sabe? Mostrando raivas, assim, tipo, esperança, tudo, né? O que é incrível, né? Porque no Japão você tem um movimento social forte. O 68 do Japão foi muito intenso. Eu tinha muito contato Exatamente. Eu tinha contato nos anos 90, porque eu venho do universo da música underground, da música pesada, né? E no Japão eu sei que as bandas que eram mais punks, as bandas que eram mais anarquistas, elas estavam envolvidas em movimentos sociais, inclusive de defesa de animais, inclusive de defesa
de animais marinhos, e o Japão tem uma política governamental de proteção aos baleeiros, e você tinha movimentos anarquistas contrários. Então, o pessoal pergunta, mas no Japão as pessoas são tranquilas, não há esse movimento. Não, há um movimento forte. Pelo menos até uns anos atrás, anos 90, anos 2000, tinha. Por isso que eu pergunto, porque isso está relacionado à democracia, né? Esses movimentos são democracia pura, são democracia em evolução. Por isso a curiosidade minha, como que está essa percepção aí, né? Inclusive entre os educadores, né? Há preocupação entre os educadores em relação a essa democracia? Que interessante. Você sabe, né, aquela história, né, que exatamente como você falou, na década de 60, até 70 por aí, a gente ouve muito, tipo, movimento. E partido de trabalhadores, partido mais, assim, tipo, progressistas, houve muito força, sabe? Existia, não era mais conservador. Existia muito discussão, sabe? Muita gente saiu à rua para gritar, para, né, discutir. Mas não sei, mas aquela geração era muito forte, demasiado forte, muito radical, sabe? Aí, outra geração que saiu na década de 70, 80, eles dizem que a gente fala, tipo, em inglês, apathic generation, apathic, tipo, não mostram como, tipo, como eles houve muito febre, né, sabe? Essa compaixão. Próxima geração ficando, tá sentindo, muito forte, demasiado forte. A gente não pode entrar tudo, né? E essa como o Freire criticou, essa como, tipo, essa como movimento, houve, tipo, seccionalismo, sabe? Aquele igual como socialismo, sabe? Então, dentro desse partido, acontecendo, tipo, de conflito entre nesse partido, sabe? Aí tá atacando aos outros e matando aos outros e desaparecendo, sabe? E observando essa situação, a nova geração ficou muito, sabe, meio decepcionado e meio ficando afastado pela essa tendência. E aí esse tipo de história, né, que a gente tem. Por isso, a gente na década de 60, 70 por aí, a gente ouve muito, mas a gente, nossa geração, que eu nasci em 84, né, mas não tem essa herança que a gente pode seguir para passar para a próxima geração. Então, como é que houve muito movimento e muito discussão, mas muito difícil, porque tudo está cortado, né? E muito meu pai, minha mãe, então, eu não queria falar sobre política, eu não queria aquela muito demasiado radical, tudo, né? Tá ficando muito assim, sabe? Aí por isso nossa geração não tem, sabe? Não tem essa história, não tem essa raiz que a gente queria seguir, tá entendendo? Tudo desaixado, né? Sabe? Por isso, a gente gostaria de mais conversar, discutir esse tipo de também. Desculpa, eu fiquei Porque, muito... assim, a curiosidade é enorme, né? A gente quer saber o que está acontecendo aí para saber o quanto é semelhante ao que ocorre aqui. Porque muitas vezes a gente pensa em país de primeiro mundo, as mil maravilhas, o país é ótimo, não há problemas. As pessoas reclamam de barriga cheia, e não é bem assim, né? São 30 mil suicídios por ano. Imagina. Horrível a situação, tá muito miserável. Mas cada vez mais existe mas viável mesmo, né? A gente está enfrentando esses problemas, assim, dificuldades e se a gente sonhar, a gente tem que batalhar, a gente, né, enfrentar, passar essas dificuldades, né? Por isso muitos povos estão percebendo percebendo, reflexando, tem tipo de reflexão, né, sobre essa história tudo e tá olhando para o futuro, sabe? Assim,
Gente, estamos chegando. Obrigado, Yusuke. Estamos chegando ao limite do horário do Yusuke, porque a partir de agora ele vai ter que trabalhar. Exatamente. Minha filha se levantou aí, eu preciso cuidar dela. Perfeito. Desculpa, mas... Yusuke Brito, muito obrigado. Agradeço Muito obrigado em nome a do vocês. grupo, do programa da universidade, por sua gentileza, por sua parceria, por essa boa conversa. Queremos repetir. Por favor. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e essa discussão, trocar opiniões, foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa, né, através de vocês, as mensagens de vocês, tá? E, frequentemente, eu espero que eu possa visitar no Brasil no mês de setembro, por aí, também visitando lá, né? Então, vamos manter contato e discutindo, né? Por favor. Muito obrigado, viu, vocês? Filha da cidade de Sorocaba. Eu gostaria muito de visitar lá, né? Aí no Sorocaba, tá? Você conhece Sorocaba, não conhece? Eu conheço várias vezes, eu visitei lá. Eu encontrei com... né? Eu fui no Niso também. Então, né? Eu espero que a gente possa discutir assim, mais fisicamente, né? Lá no Niso, né? Por favor. Já é da casa. Yusuke, obrigado mais uma vez. Vou liberar você para ir cuidar das suas crianças aí. Agradeço novamente. A gente continua conversando. Por favor. Obrigado. Até abraço, Yusuke. Tchau. Grupo fica. 5 minutinhos, preciso conversar com o grupo. Tchau. Miriam, obrigado. Daqui 2 semanas conversamos com você e com o Heriberto. Será ótimo também. Nos vemos. Miriam. Hasta luego. Igualmente a todos. Prometo averiguar cómo se prende la cámara porque para la presentación. Un gran gusto. Que estén muy bien. Gran gusto nuestro. Gracias. Grupo, obrigado pela presença mais uma vez, tá? Gostaram? Nossa, acho que é pertinente. Acho que é pertinente o que ele trouxe sobre a questão da solidariedade que levou, da solidariedade coletiva que levou a leitura de Paulo Freire do Japão para a Coreia. É um negócio espetacular, cara, espetacular. Daqui 2 semanas teremos o Heriberto de Oaxaca e a Miriam Calvillo, que é professora da Universidade de Xochimilco, tá? Também vão trazer algumas coisas ali sobre a condição do México. Logicamente, a gente vai puxar a boca deles e delas também, tá? Algumas coisas mais técnicas, tá? Para vocês. No dia 22 teremos a qualificação da Daniele, tá? Será uma qualificação fechada, será tarde. Daniele quer terminar em agosto, tá com um textinho pequeno, tá? De 100 e poucas páginas para qualificação já. Então, também é um trabalho tranquilo. O Uratã é para qualificar entre maio e junho também. A gente está começando a engatilhar o trabalho dele. Eu tenho um artigo da Sônia, um artigo da Erika e do Davi engatilhados para ler também. Eu vou dar resposta até semana que vem. Não, a qualificação não, Érica. Só a defesa da Daniela será. Sim, eu sugeri para a Daniela. Daniela, seu trabalho está ótimo, será excelente. Vai ter a Graciane e o Roger. Se quiser qualificar de forma aberta, porque o dela vai ser presencial, tá? Não vai ser online o da Daniela. Porque vai ser a professora Graciane e o professor Roger. Então a gente vai fazer na Uniso mesmo, tomando um cafezinho entre nós 4 ali. Mas assim, tô tranquilo em relação ao trabalho dela, eu sempre tô muito tranquilo em relação ao trabalho de vocês. Eu tomei uma chamada. Ai, meu santo, essa turma aqui. Eu tô com 2 gatos novos em casa, tô com 7 gatos em casa, então fica aparecendo. Eu tomei uma chamada da biblioteca essa semana. Aliás, saiu o EPS, os resumos do EPS. Tá com um monte de. Peraí. Parando a gravação.
Tchau.